1 de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 4, que diz assim: chegando-se a ele, pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e poderosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Irmãos, eu queria um pedestal aqui perto de mim. Quando nós, irmãos, iniciamos essa série de pregações a respeito do reino de Deus, uma das coisas que me motivou a falar do reino é porque existe uma péssima compreensão a respeito do que é o reino de Deus, e existe uma distorção a respeito do que é a igreja de Deus. Existe uma má compreensão daquilo que o Senhor nos revelou acerca desta igreja e qual o propósito dele para a igreja e a manifestação do reino de Deus. E hoje nós iremos falar do fundamento do reino. O fundamento do reino. É interessante nós olharmos para a figura de linguagem que usa Pedro aqui na sua carta, porque Pedro ele usa uma linguagem muito particular. Pedro, quando fala de pedra angular, ele está falando exatamente de construção civil. Ele está falando de construção, ao qual eu sou quase Master Doctor em construção. Não em construção, né, em reforma de prédio detonado. Estou quase lá. O segundo que eu pego. Vamos ver o que Deus quer para nós. Eu falei, Deus, o próximo podia ser uma construção, né, de uma coisa assim esquetésima, com arquiteto, engenheiro, entendeu? Só para eu chegar de terno, assim, dizer, eu não gostei daquela pedra, não gostei desse papel, não gostei desse negócio. Mas Deus sabe como é que Ele mexe com a gente, né? Então, irmãos, o que Pedro está fazendo aí, esse paralelo, porque ele começa a sua carta falando a respeito da viva esperança que é Jesus Cristo. E ele fala que a esperança não foi destruída com a morte de Jesus e nem tampouco com a perseguição da igreja. E ele continua falando a respeito desses que vivem na esperança. Deixa eu dar uma dica para vocês de física. Quando vocês fazem esse movimento aqui, vocês aumentam o calor ao invés de diminuir. Porque vocês colocam o corpo em movimento e os átomos começam a se mexer e aquecer. Então aumenta o calor de vocês, tá? Ele fala a respeito daqueles que vivem nessa esperança e que vivem uma vida de santidade, porque se vivem na esperança de que esse Jesus que veio, esse Jesus que morreu, esse Jesus que ressuscitou, a perseguição que veio sobre a igreja, a perseguição interna, a perseguição externa, porque a igreja sofreu todo tipo de perseguição que vocês puderem imaginar, desde heresias que brotaram no meio da igreja, falsos mestres, a perseguição de líderes religiosos que não aceitavam a ideia da mensagem de Cristo. E Pedro fala justamente, irmãos, concernente
a necessidade do entendimento dessa caminhada com Cristo, desse entendimento de quem é o fundamento, a razão pela qual a igreja se move, a razão pela qual a igreja caminha. Eu sei que, infelizmente, nós temos visto tantas mensagens distorcidas a respeito do reino de Deus, temos visto tantas razões pela qual igrejas têm sido fundadas. Eu vi um anúncio há algum tempo atrás no OLX, e a expressão do pastor era: vendo igreja de porteira fechada, 100 membros, cadeira, som, tal, era só passar a empresa para o outro e dar continuidade. É esse tratamento que nós temos visto concernente à igreja e o rebanho de Deus e a missão de Deus que está sendo realizada na terra. Porque a igreja nada mais é do que uma continuidade da missão de Deus no projeto redentivo da raça humana. Quando nós ministramos aqui a respeito da declaração de Timóteo: olha, o que de mim você aprendeu, confie também a homens fiéis, para que esses possam confiar a outros homens. O que Paulo está falando com Timóteo é justamente da continuidade da missão da igreja. E para ter continuidade, a igreja precisa ter homens fiéis, que treinam outros homens fiéis, para que esses homens fiéis continuem a levar a palavra a outras pessoas. Existe uma geração de pessoas que fizeram parte desta igreja, que estão partindo, que estão na reta final da sua jornada, que combateram o bom combate, terminaram a carreira, e que vão partir para a glória. A questão está qual a continuidade que está sendo dada àquilo que foi plantado. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. É preciso concluir bem aquilo que foi iniciado. E nessa argumentação, o que Pedro traz à tona é que a pedra viva esteve no meio do povo. A pedra viva esteve com o povo, mas ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada. E é interessante, irmãos, que quando Pedro diz assim: chegando a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedra que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus. E aí ele faz menção do que está escrito em Isaías. Então a primeira coisa que eu quero afirmar com vocês acerca do fundamento do reino de Deus é que Jesus é a pedra angular. Jesus deve ser a base da construção da igreja. Nós não podemos fundamentar uma igreja, irmãos, no intuito de ganhar dinheiro. Nós não podemos fundamentar uma igreja no intuito de sermos conhecidos, politicamente influentes. Nós não podemos fundar uma igreja para ser centro de entretenimento, massagem do ego de ninguém, clube social. Igreja não é lugar destas vivências. Igreja tem que ser fundamentada em Cristo e na doutrina que nos foi revelada através de Jesus Cristo. O povo caminhava em uma perspectiva da lei, a lei, os fariseus viviam nessa perspectiva, a lei, os escribas, os zelotes, a lei, mas se tornaram meros religiosos na prática daquilo que era, o que deveria ser instrumento para conduzi-los à presença de Deus, mas na verdade, serviu para levá-los ao aspecto meramente religioso da caminhada. Eles perderam a razão pela qual eles estavam caminhando com um Deus que havia dado a eles leis. E se você ler a revelação completa, nós nos damos conta de que o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Tudo que veio antes aponta para Jesus, e tudo que veio depois fala a respeito de Jesus, ou é consequência do que Jesus está fazendo. Mas, irmãos, nós precisamos estar muito alertas.
Porque nós podemos olhar para a história e aprender com os erros do passado. Podemos olhar para a Europa, que foi berço da reforma protestante. Podemos olhar para os Estados Unidos, um país que enviou muitos missionários ao mundo. E entender, irmãos, que não basta simplesmente fazer a obra. É preciso fazê-la com um fundamento correto. Você olha para as igrejas da Europa hoje, você vê igrejas que se tornaram bares, boates, motéis, hotéis, centros satanistas, templos satanistas. Será que esses homens que fizeram a obra de Deus ali, eles não fizeram a obra de Deus com o amor que deveria ser feito? Fizeram. É óbvio que fizeram. Mas o que ocorreu então que a igreja da Europa e dos Estados Unidos estão caminhando para a falência? Na Europa já faliu. Existem regiões, países da Europa que não têm nenhuma presença cristã. O missionário Rafael, que esteve aqui conosco, que agora é membro da nossa igreja, eles pastoreiam uma igreja que não tinha nenhuma igreja cristã. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o evangelho deixou de ser o centro, Jesus deixou de ser o fundamento e a igreja começou a prevaricar com os valores do mundo, a se prostituir com os conceitos do mundo, trocou a glória de Deus pelo reconhecimento da sociedade, pelo olhar da sociedade, por ser bem visto, por ser queridinho, por ser aceito. A igreja não deve ser aceita pela sociedade, porque a igreja é uma mensagem contra a cultura. Eles dizem: viva tudo que você quiser viver, seja feliz. O evangelho diz: se você quiser ser feliz, entregue tudo que você tem, tudo que você é, para viver como Jesus viveu, para viver como cidadão do reino dos céus. O mundo diz: seja feliz, não importa a custo de quê. O reino de Deus diz que mais que felizes são aqueles que são pobres de espírito. O mundo diz: ganhe dinheiro, fique conhecido. As palestras dos coaches estão bombando. Os que ensinam a ganhar dinheiro estão bombando. Os que ensinam a ter uma boa fala estão bombando. E Jesus diz: aquele que quiser estar no meu reino, que sirva. Porque se eu sou o mestre, o Filho do Homem veio senão para servir. Jesus deve ser o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento do reino de Deus. E uma pergunta que nós temos que fazer, irmãos, independente de quem está pregando, onde está pregando, por que está pregando, se essa mensagem é coerente com a revelação do reino de Deus. Porque nós temos, irmãos, vivido tempos que desafiam a nossa espiritualidade. Tempos que desafiam a nossa idoneidade diante daquilo que é a palavra de Deus. No intuito de abarcar muitos, de alcançar muitos, os valores eternos do reino têm sido negociados. Os preceitos eternos do reino têm sido negociados. Uma igreja famosa aí fez um baile à fantasia bem no tempo do Halloween. Os fins não justificam os meios. Jesus morreu para que o pecador fosse alcançado, mas ele não morreu para que a igreja fosse influenciada pela vida de pecado. Nós não precisamos copiar o mundo para revelarmos Jesus Cristo. A mensagem de João Batista era: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A mensagem de João Batista não foi uma mensagem de coach, não foi uma mensagem que massageou o ego, não foi uma mensagem que levou as pessoas a chorarem, porque não era esse o propósito. As pessoas querem experiências emocionais. Eu amo ir na igreja porque aquele pastor fala e eu...
mas sai daqui o mesmo pecador miserável que entrou, sem ter nenhuma transformação de vida. Jesus é o fundamento. Jesus é a pedra angular. É a que sustenta a igreja. Show gospel não sustenta a igreja. Palestrante importante não sustenta a igreja. Back vocal contratado, louvores especializados não sustentam a igreja. E eu não estou aqui fazendo pouco caso do nosso, que o nosso é top, né? Deus tem nos abençoado. Os irmãos têm trabalhado, têm se esforçado, têm gastado tempo, têm estudado. Não sustenta a igreja. O que sustenta uma igreja de pé é a proclamação do evangelho do reino. Jesus Cristo é a razão pela qual a porta da igreja deve ser aberta. E tudo o que nós fazemos deve ter como foco Jesus Cristo. Porque Ele é a pedra viva. E o que Pedro está dizendo, irmãos, ela foi rejeitada pelos homens. Sim, foi rejeitada. Porque a mensagem de Jesus era uma mensagem contra a cultura. Os fariseus tentaram encostar Jesus na parede. Mas Jesus, com a sabedoria que ele tinha, ele os levou à compreensão da inadequação deles para viver segundo os padrões do reino de Deus. Quando questionaram a ele acerca de uma mulher que eles disseram que foi pega em adultério, Jesus diz, eles disseram, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. A Bíblia diz que Jesus, abaixando, escrevendo no chão, escreveu, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que pouco a pouco, aqueles que acusavam a mulher foram deixando a sua pedra e saindo daquele local. Sabe por quê? Jesus estava confrontando o legalismo, a religiosidade vazia de espírito de adoração, de espírito de gratidão, de espírito de servidão e de reconhecimento do senhorio de Cristo. Quando Jesus foi questionado, irmãos, quando Jesus foi questionado diante daquilo que ele era, ele disse, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele me enviou. Jesus estava deixando bem claro que o que ele havia vindo fazer não era revogar a lei, o que ele havia vindo fazer era reforçar a lei. Porque a lei dizia coisas, as pessoas até obedeciam, mas o que Jesus estava dizendo para eles era, vocês são como sepulcro caiado, porque com a boca vocês me adoram, mas o coração de vocês está distante de mim. Jesus precisa ser o fundamento, ele tem que ser a essência. Se Jesus não for o fundamento, irmãos, em vão é a nossa caminhada. Em vão é a nossa caminhada. Existe um filme que é a quarta tentação de Jesus. Acho que é esse o título do filme. É um filme liberal. Esse filme, Jesus está na cruz do Calvário, aparece um anjo e diz assim, olha, se você quiser eu posso te tirar daí. Você não vai sofrer. Então, Jesus desce da cruz com esse anjo. E aparece Paulo pregando que Jesus morreu e ressuscitou. E Jesus diz, poxa, mas eu estou aqui. O que esse homem está falando é mentira. Aparece Timóteo pregando. E Jesus diz, é mentira o que eles estão falando. Porque se nós tirarmos o fundamento, a mensagem não tem nenhum sentido. E sabe o que nós temos visto, irmãos? O homem tem se tornado o fundamento das igrejas. As mensagens estão olhando para os homens. As canções estão olhando para os homens. As palestras estão olhando para os homens. Estão tentando suprir a necessidade dos homens. Mas não é aquele suprir que preenche e transforma. É aquele suprir que massageia. É aquele suprir que faz sentir bem.
aquele suprir que faz sentir confortável. Eu fico muito mais feliz quando você sai da igreja e me manda uma mensagem diz assim: pastor, levei nos dedos hoje. E eu sempre pergunto para as pessoas que estão mais próximas: o que Deus falou com você com essa pregação de hoje? Qual vai ser a sua atitude prática diante do que Deus falou com você? Do que quando você sai daqui radiante, chorando. Se bem que é Deus que manda a gente pregar, né, irmãos? Mas se fosse para eu escolher, não tinha esses negócios, não. Jesus tem que ser o fundamento, irmãos. Se Jesus não for o fundamento, a nossa caminhada no reino não faz nenhum sentido. E sabe por que não faz nenhum sentido? Pedro continua: mas para com Deus eleita e preciosa, a pedra que foi rejeitada pelos homens, para Deus é eleita e preciosa. Olha o verso 5: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Quando Jesus é o fundamento, irmãos, as pedras que são postas sobre ele também são pedras vivas. E a razão de ser pedra viva é para que seja um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que é ser uma pedra viva, irmãos? É só você olhar para o fundamento. O fundamento é Jesus. É Ele quem dá a direção. É Ele quem define os propósitos do reino. É Ele quem fala das leis do reino. É Ele quem fala da filosofia do reino, da teologia do reino. É Ele que fala do que é ser filho. É Ele que fala de quem nós somos filhos. Pedras vivas. Para sermos sacerdócio santo, nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar ancorada no modelo que nos foi oferecido por Jesus Cristo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Não tem como nós continuarmos caminhando com Jesus se não estivermos dispostos a abrir mão das nossas vontades, a abrir mão do nosso querer, a abrir mão dos nossos direitos. Porque diante de Deus, irmãos, nós lançamos tudo que somos, tudo que temos diante dele e declaramos: faz em mim segundo o teu querer. E é engraçado que tem gente que continua dizendo: eu sou dono do meu nariz. Eu não sou mais dono do meu nariz. Eu fui dono do meu nariz enquanto eu não conhecia Jesus. A partir do momento que eu conheci Jesus, é Ele quem direciona a minha vida. Queremos ser pedras vivas, precisamos compreender em que direção Jesus está nos chamando para ir. E aí eu preciso compreender qual é a missão que foi a mim confiada. Eu preciso compreender a que eu fui chamado. Eu preciso compreender qual é o propósito da minha existência. Eu gosto muito quando Paulo diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a minha fé. Sabe por quê, gente? Tem muita gente combatendo o combate errado em nome de Deus. Tem muita gente lutando como Deus não quer que lute. Quando Paulo diz: eu combati o bom combate, ele está dizendo: eu combati o combate correto. Eu combati as lutas que Deus me mandou combater. Deus não me mandou entrar em lutas que não são referentes ao reino de Deus. E ele diz: eu concluí a minha carreira. A carreira nos traz a ideia do percurso que vai ser traçado. Quem vai nadar 50, 100, revezamento, 400... sabe aonde quer chegar. Se eu não sei aonde eu quero chegar, aonde eu devo chegar, não importa quanto eu já caminhei, eu continuo no vazio do não conhecimento do que é a minha caminhada. E é essa falta de propósito que leva muita gente para a depressão, para crises de ansiedade profunda, porque não tem uma razão pela qual existir. Não entende o motivo da existência.
Não teve um encontro com a pedra angular para poder compreender a que foi chamado. As pedras vivas, irmãos, elas são edificadas como santuário. O texto nos diz como pedras que vivem são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós não precisamos mais matar animais, irmãos. Não precisamos mais. Toda e qualquer manifestação judaica dentro da igreja hoje é manifestação folclórica. Nem religiosa é, porque nós não somos judeus. É mera cópia folclórica. Ah, o chofar, não tem nada a ver tocar chofar. Deus não mandou ninguém tocar chofar. Mandou lá aquela época. Aí vem os apóstolos, os bispos, esse povo que se dá um tanto de título aí, bagunçado no meio do caminho, manda soprar chofar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A unção de Deus se manifesta onde tem homens e mulheres que estão com o coração quebrantados, que edificam altares ao Senhor, que vivem em coerência com a revelação de Deus, que procuram viver uma vida de santidade, que procuram viver uma vida de retidão, que se humilham diante do Deus Todo-Poderoso, e esse Deus vem sobre nós e manifesta o seu poder e nos revela a sua Shekinah. A Shekinah de Deus se manifesta aonde existem corações sinceros diante do Deus Todo-Poderoso. Pedras vivas constroem santuários ao Deus Todo-Poderoso. Uma coisa triste, irmãos, é que altares sempre serão construídos. O que nós precisamos entender é que tipo de altar que nós estamos construindo nas nossas vidas e nas nossas casas. A quem nós estamos levantando altares? O povo de Deus foi levado cativo, não uma vez, mais de uma vez, porque decidiram adorar a outros deuses. O que nós entendemos aqui é que, como pedras vivas que devem edificar santuários ao Senhor, como um sacerdócio que oferece diante de Deus sacrifícios espirituais, é que nós precisamos oferecer a Deus nos nossos altares coisas que sejam agradáveis diante do Senhor. Porque coisas que são desagradáveis a Deus, Deus não aceita. Deus não aceita. E uma coisa que nós precisamos pensar, irmãos, é que tipo de altar nós estamos edificando. Que tipo de altares nós estamos levantando ao dinheiro, ao sobrenome, à fofoca, à mentira, à rebeldia, à rebelião. O que o Senhor está dizendo é que sejam altares levantados que ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus. Você sabe me dizer o que agrada a Deus? Ninguém sabe o que agrada a Deus? Temor, que é o princípio da sabedoria. Coração contrito. Obediência. Fé, que mais? Santidade, oração, humildade, que mais? Adoração, que mais? Fidelidade já falaram, que mais? Como que vamos oferecer o que nós não sabemos? Como que nós vamos oferecer coisas agradáveis a Deus se nós nem sabemos o que é agradável a Deus? Redenção não pertence a gente. Redenção é Deus que faz, através de Jesus. Já fez. Louvado seja Deus por isso.
Quando Deus olha para o povo, irmãos, lá em Gênesis 33, que o povo havia feito um bezerro de ouro, um altar, no meio do povo de Deus, e declarou que aquele era o Deus que havia tirado eles do Egito, Deus disse a Moisés: olha, eu vou destruir esse povo, não vale nada, um bando de porcaria. E Moisés orou, falou com Deus, Deus disse: tá bom, mas você faz uma tenda fora do arraial, e lá eu falarei com você. O que agrada a Deus, irmãos, é relacionamento íntimo e profundo com Deus. As pedras vivas, irmãos, precisam compreender que culto de domingo não é suficiente para a gente ter espiritualidade. Se nós queremos, irmãos, construir um padrão de espiritualidade, nós precisamos começar a buscar ao Senhor em intimidade. E também não é o muito vir à igreja que vai trazer isso, que você pode vir à igreja sem nenhum compromisso espiritual. Mas eu quero aqui fazer um alerta para os pais. Tragam seus filhos para a igreja. Animem seus filhos a participarem das coisas que são referentes à igreja. Não me venha com a conversinha: ai, meu filho é tão bom, é tão querido, nunca vai me dar trabalho, porque o amanhã só a Deus pertence. Vai chegar a fase das escolhas. Agora é fase da semeadura. É fase de levar para a igreja. É fase de participar de culto de jovem. É fase de ser ministrado. É fase de se relacionar. É fase de saber se defender dentro de um contexto assistido. E eu não entendo que parece que tem pais que querem que os filhos vão para o céu, mas quer ficar chocando em casa. Igual galinha com ovo gouro. Nós queremos realmente construir, edificar, irmãos, pedras vivas. Queremos ser pedras vivas, precisamos começar pelas nossas casas. E eu quero aqui dizer para as mulheres que vêm sozinha para a igreja: se o seu marido fizer corpo mole, venha sozinha para a igreja, porque salvação é individual. É individual. Quero animar você, homem. Se a sua mulher faz corpo mole para vir na igreja, deixe ela em casa. Se você não tem moral para fazer ela vir, deixe ela em casa, mas venha para a igreja. Salvação é individual. As pessoas ficam brincando de ser crente, brincando com a espiritualidade, e nós queremos famílias abençoadas. Cadê seu filho no culto de jovens? Cadê seu filho no sábado de manhã para participar do micel? Faça ele chorar agora, para que depois você não tenha que chorar pedindo Deus misericórdia, para poder mudar o quadro que ele está vivendo. 70% dos jovens que chegam nas universidades, jovens cristãos, se desviam. Porque não tem fundamento bíblico, não tem vivência, não tem espiritualidade. E a igreja é culpada, irmãos? Não, os pais são culpados. A igreja não é responsável pela educação espiritual dos filhos. A igreja é coparticipativa. Quem cuida da espiritualidade de filho e filha é pai e mãe. Não adianta a gente organizar um retiro lá em Pouso Redondo, subsidiar 30% desse retiro, e seu filho: ai, não vou. Pega pela gola, joga dentro do ônibus, depois de 3 dias a gente devolve. Porque se der problema lá eu resolvo. Só no bebedor de lavagem. Precisamos acordar para a realidade dos fatos. Ave guardada em gaiola é ave boa. A ave começa a ficar ruim quando ela é solta para voar no meio do bando.
E se não existe fundamento, se não existe relacionamento, se não existe estrutura, não vai resistir às pressões do mundo aí fora. Pedras vivas precisam ser nutridas, alimentadas, precisam ser revestidas, precisam ser pastoreadas. Ou nós vamos entender que somos chamados a manifestar a glória de Deus nesse tempo perdido, ou nós vamos continuar vivendo um padrão de mediocridade espiritual. E chorando, pedindo a Deus misericórdia pelos erros que nós estamos cometendo. Eu tenho orado, irmãos, para que essa igreja seja uma igreja que Deus levante nessa igreja uma geração renovada pelo Espírito Santo de Deus. Ontem os jovens que vieram na vigília, porque os pais de alguns vieram, né? Outros não vêm porque nem os pais vêm. Como é que os filhos vão vir para a vigília? Então não tem como ensinar filho a vir para a vigília se nem você vem, né? Então é um problema. É aquela coisa, faz o que eu falo, às vezes nem fala, mas não faz o que eu faço, porque o que eu faço também está errado. Mas nós colocamos os jovens aqui de joelhos e oramos pelos jovens. E ministramos sobre a vida dos jovens que aqui estavam, irmãos. Porque nós sabemos que o diabo tem preparado bandejas. Mas o nosso Deus tem um maná escondido. E nada se compara ao maná escondido de Deus. Nós temos a pedra angular, que nos chama de pedra viva, a edificarmos altares ao Senhor para sacrifícios que sejam agradáveis diante dEle. Qual foi a última vez que você teve um tempo de jejum com Deus? Não para pedir nada. Esse jejum de pedir coisa eu nem conto. Que Deus não faz barganha com ninguém. Eu estou falando de jejum para matar essa carne ruim, para ver se flui um pouquinho do Espírito bom de Deus. É isso que é jejum. E não me fale que você fez jejum de Facebook, de WhatsApp, que me embrulha o estômago. Quer fazer um jejum decente? Não coma. 30 horas sem comer. Vou fazer um jejum de meio-dia. Come a última refeição, 11h50, um X tudo com uma porção de fritas. Acorda 10h30 da manhã e meio-dia entrega o jejum. E é engraçado que o povo quer emagrecer, faz jejum intermitente até de 24 horas. E segue ali à risca. Sacrifícios agradáveis diante de Deus. Qual foi a última vez que você gastou um tempo estudando a Bíblia? Eu não estou falando colocar um vídeo com alguém pregando, para pegar tudo mastigadinho e ficar ouvindo o povo falar, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de sentar no seu quarto, abrir a Bíblia, falar, Espírito Santo, eu não sei nada não. Mas me guia aqui, me ajuda aqui. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você saiu de casa e falou, hoje eu vou visitar o casal fulano de tal e eu vou evangelizar. Eu vou testemunhar do amor de Deus. E também não adianta evangelizar e convidar para tomar cerveja. Não adianta. Ou você evangeliza ou convida para tomar cerveja. As duas coisas não funcionam. Qual foi a última vez que você falou assim, não, anunciar a faxina da igreja aí, eu quero ir lá. Eu vou lá, faxinar a igreja. Vou lá ajudar a faxinar a igreja. Eu vou lá ajudar a carregar os entulhos que os irmãos anunciaram que vão carregar. Eu vou dedicar o meu tempo para discipular alguém. Eu vou perturbar o pastor porque eu quero ser discipulado. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você falou, pastor, se alguém quiser participar de um encontro aí dos jovens que custa R$280, eu vou pagar. Porque tem uns meninos que não têm dinheiro. Mas não preocupa não, que eu não vou dar dinheiro para eles não. Vou mandar eles virem faxinar a igreja e vão pagar metade. Depois assim nós vamos. Deixa comigo. Qual foi a última vez
que você falou: Deus, eu quero fazer alguma coisa para a tua obra? Qual foi a última vez que você pensou assim: olha, eu quero edificar a minha família, vou fazer uma viagem só com a minha esposa. Eu quero que ela se sinta plena, linda, maravilhosa. Que você não ficou contando um centavo, quanto que gastou, mas você organizou tudinho, chegou com a viagem pronta. E se a mulher for muito burricida, porque tem umas mulheres que é burricida, você fala: já está paga. Vamos embora. Qual foi a última vez que você edificou a vida do seu marido? Fez a comida que ele gosta, do jeito que ele gosta e falou: amor, é para você. Não é por causa do menino, não é por causa da sogra que mora com a gente, não é por causa desse nem daquele outro. Eu fiz essa comida para você. Lá em casa eu tenho um jeito fácil de dizer eu te amo e abençoar a vida da minha mulher: lavar louça. Eu odeio lavar louça. E eu lavo louça para ela. Eu falo: estou dizendo eu te amo, hein? Presta atenção. De noite você cuida de mim. Estou dizendo eu te amo. Mas nós precisamos compreender, irmãos, que a nossa espiritualidade não se mede somente por quanta língua estranha que se fala, quanto que se marcha, quanto tempo que se ora. A nossa espiritualidade é medida pela qualidade de vida cristã que nós temos com nossos filhos, com a nossa casa, com a nossa igreja, com os nossos líderes. Isto é espiritualidade. A pedra viva que edifica o altar é a pedra que consegue compreender que não importa onde eu esteja, eu sou pedra viva e preciso construir um santuário com sacrifícios agradáveis no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. É para isso que Deus está te chamando. É para a vida de intimidade com Ele. Vida de relacionamento íntegro, integralidade com Ele. Não de superficialidade. Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós somos Tua igreja. Nós sabemos que Tu és a pedra angular, Jesus. Tu és o fundamento. Tu és o Senhor das nossas vidas, ó Pai. E quando nós lemos, ó Deus, que o Senhor nos chama a sermos pedras vivas, para construirmos santuários, ó Deus, isso nos faz entender, Senhor, o quanto nós somos carentes, ó Deus, de olhar para o Cristo que é o nosso fundamento. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós queremos famílias edificadas, ó Deus. Queremos casamentos transformados. Queremos filhos que sirvam ao Senhor, que adorem ao Senhor. Queremos ser exemplo, queremos dar direção. Queremos oferecer esses sacrifícios no altar, ó Deus, para que o Seu nome seja exaltado. Nós queremos, Senhor, ter intimidade com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a sairmos do marasmo espiritual. Nos ajude, Senhor, a sairmos, ó Deus querido, desse ambiente frio que às vezes estamos vivendo, mesmo conhecendo ao Senhor. E entender, ó Pai, que preciso estar com o Senhor na tenda do encontro. Preciso, ó Deus, ter esse encontro face a face com o Senhor. Preciso tomar a decisão de caminhar na revelação da Tua verdade, da Tua vontade sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, Tu és a razão pela qual a igreja se move, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus, ser conosco, Pai. Nos revele, ó Deus, a Tua grandeza. Nos revela, Senhor, a Sua majestade. Nos revela, Senhor, a Sua grandeza, Pai. Nos faz sentir filhos do Senhor.
Nos faz sentir, ó Deus, acolhidos pelo Teu Espírito, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor. Oh, Paizinho, para onde iremos, para onde nós fugiremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Onde nós encontraremos água fresca, Senhor? Onde nós encontraremos refúgio, Senhor? Onde nós encontraremos proteção? Se não for, Senhor, debaixo das Tuas asas, Pai. No nome santo de Jesus. Amém.